Oi, gente, bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Eu por aqui ainda assim, né? Continuo com o coração apertado, com saudade, mas o distanciamento é preciso, não é mesmo? Hoje será uma aula diferente, tá bom? No vídeo a seguir vocês vão ter a aula de correção da atividade. Então, antes de tudo, peguem o módulo de vocês e coloquem na página para a gente começar a fazer essa autocorreção, tá bom? Façam direitinho, prestem atenção. Lembre-se que é imprescindível a leitura do módulo, tá bom? Um beijo. Vamos lá, nono ano, vamos pegar o módulo de vocês. Coloquem na página 281 e vamos começar a nossa autocorreção. Já chegaram na página? Observem a primeira questão da página 281. E escreva um texto sobre o contexto do fortalecimento do imperialismo do século XIX. O que vocês poderiam colocar nesse texto, né? O que levaram, né, as grandes potências europeias ao domínio de outras nações? Vocês podem colocar que essas nações europeias estavam passando por um processo muito forte de industrialização, como a Inglaterra, a Alemanha, França, Portugal. E eles resolveram iniciar esse processo de expansão, porque eles estavam à procura de mercado consumidores, né, e também de matérias-primas, né, para os seus produtos industrializados. Então, eles queriam mercados consumidores, explorar matéria-prima e também mão de obra. Né? Aí se deu a Conferência de Berlim, foi quando houve, né, a partilha da África entre as potências europeias e também dos Estados Unidos, e aí que teve consequências, né, desastrosas para a maioria dos países africanos, né, que a gente já falou na aula passada. Então vocês podem escrever um texto abordando um pouquinho de cada acontecimento, tá? Vamos descer para vocês darem uma olhadinha nesse mapa abaixo. Prestem atenção. Vamos lá. Esse mapa aí são de países onde o português é língua oficial. Você olhando a imagem do mapa, você já responde a questão abaixo, que diz em quais países a língua portuguesa é idioma oficial. Aí vocês colocam, né, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, todos esses países que vocês já estão vendo explicitamente no mapa. Em quais continentes há falantes de língua portuguesa? Em quase todos, né? Na África, na América, na Ásia, na Europa, ok? Vou descer mais um pouquinho para vocês observarem a letra C. Presta atenção. Vamos lá. Letra C. Qual o país com maior número de falantes de português, que falam o idioma de português? Um segundo para pensarem. Acertaram, o Brasil. De todos os países onde a língua se fala o português, o Brasil ainda é sua maioria, né? A população brasileira ainda é sua maioria do que qualquer outro país que se fala português. D. Porque uma língua nativa de Portugal é falada em outras regiões do mundo? Muito simples, por causa da colonização, né? Em todas as regiões que Portugal invadiu e colonizou seus territórios, a população fala o português, né? Então temos territórios na África, temos territórios na América, temos territórios na Ásia, tá ok? Vamos lá, nono ano, vamos continuar a nossa autocorreção. Coloquem aí na página 287, tá ok? Então vamos lá. Para vocês responderem as questões a seguir, vocês terão primeiro que fazer a leitura desse pequeno texto, tá? É um texto muito interessante que fala sobre as várias formas de resistência africana frente à dominação europeia. E aí ele fala, né, desde da recusa à submissão a lutas armadas, né, propriamente ditas. Isso é para desconstruir, né, no imaginário que os africanos não lutaram pela sua independência, que aceitaram tudo calados, o que não foi verdade, né? Eles lutaram muito contra a opressão europeia. Então vamos lá.
A letra A. De acordo com o texto, que efeito teve a intensificação das políticas imperialistas na África? Os movimentos, justamente os movimentos de resistência das regiões dominadas. Eles, de acordo com o texto, eles não aceitavam essa dominação calado, então houve vários modos de resistir a essa dominação. E a letra B, como eram os movimentos de resistência do continente africano? Cite exemplo. Eu acabei de falar que tinha tanto resistências a recusas, né, de submissão, como a luta propriamente dita, né, a luta armada. E aí eu posso dar como exemplo os antíopes, os Nambi e vários outros, como os guerreiros Zulus, que levaram a Inglaterra 6 meses de luta, né? Inglaterra para conseguir vencer os guerreiros Zulus. Foi uma batalha que durou 6 meses. Infelizmente eles perderam, mas deram muita dor de cabeça à Inglaterra. Vamos descer mais um pouquinho para ir para a letra C. Ok? Acompanhe comigo, tá, gente? Vamos lá. Para o autor do texto, o que os movimentos de resistência representavam? O caráter de não passividade aos europeus. Esses movimentos representavam exatamente isso, que eles não ficavam calados, que eles não sentiam na pele aquela dor e resistiam. Eles lutavam, e lutavam muito para ter sua independência. Letra D. Você concorda que esse ponto de vista do autor? Aí uma resposta particular de vocês, entendeu? E aí vocês podem colocar, se vocês entenderam o que é um movimento de não passividade, porque esses movimentos de resistência eram importantes contra opressões europeias. Por que vocês acham que esses movimentos de resistência são importantes? Foram importantes para os povos africanos. E aí você vai dar o seu ponto de vista, a sua subjetividade à questão. Vamos descer mais um pouquinho e ir para a segunda questão. Vamos lá? Aí vocês estão vendo a imagem, ok? Vocês vão observar essa imagem e descrevê-la nas próximas questões. Vou descer mais um pouquinho. Vamos lá. Letra A. A imagem mostra domínios ingleses em quais continentes? Observaram bem a imagem? Pois é, aí mostra América, Ásia, Oceania e a Europa, sim. A Europa, sim, senhor. Como foi a dominação inglesa na Índia? Os ingleses na Índia, eles dominaram através da Companhia Britânica das Índias Orientais, onde eles forçavam os indianos a trabalharem no comércio para eles. Letra C, vou descer mais um pouquinho. Vamos lá? Qual é a impressão que essa imagem causa em você? Reflita e levante hipóteses sobre a intenção do artista em produzir a obra. O artista, ao produzir a obra, se você vê a Inglaterra no centro e vários outros continentes ao seu redor, quando o artista quis produzir essa obra, ele quis passar uma valorização da dominação inglesa pelo mundo. Se tem ingleses frente a outros povos, a outros continentes, então o que o artista quis passar foi essa valorização, essa autonomia da Inglaterra frente a outros países, frente a outros continentes, ok? Vamos lá no ano, continuando nossa correção. Coloque na página 289, que vocês vão ver aí que essa página é um pouco de recapitulando o que vocês já sabem, né? É bem facinho. Vocês vão preencher as lacunas com as respostas que já estão em cima. Então, eu vou ajudar vocês, tá? Vamos lá. Os povos que foram vítimas do imperialismo reagiram com movimento claro, que foram movimentos de resistência, né? Já falamos que
tanto asiáticos, africanos, eles reagiram com resistência, né? Eles não aceitaram com passividade a dominação europeia. Logo abaixo tem dizendo o seguinte: no século XIX, visando promover o crescimento industrial em seus países, potências europeias passaram a buscar novos, eu já falei para vocês, que mercados consumidores. Quando a industrialização ascendeu na Europa, o seu mercado ficou pequeno para o boom econômico. Então, eles precisavam também de mercados consumidores, né, para seus produtos industrializados. E para isso, eles também precisavam de matérias-primas para confeccionar esses produtos, ok? Aí você passa para o lado, acima você está vendo aí da foto, está dizendo o seguinte: é um conjunto de ações exercidas por um Estado para estabelecer domínio sobre o território estrangeiro. Se vocês perceberem a foto do lado, eu até comentei com vocês da questão da pizza, que parecia um cortar de pizza. Então, a resposta acima é o imperialismo, que era o domínio de algumas nações sobre outras. Vou descer mais um pouquinho para a gente terminar, ok? Vamos lá. As últimas questões. Esse demais. Vamos lá. Foi um movimento criado no final do século XIX que propõe a autonomia e a união do continente africano. Que movimento foi esse, minha gente? O pan-africanismo, né? Esse movimento foi criado por afrodescendentes americanos, foi criado nos Estados Unidos e que depois se espalhou por alguns países da Europa, né? O africanismo propunha a união desse continente, né, à frente da dominação europeia. E por último, é um conjunto de sentimentos de valorização e exaltação de uma nação. Que exalta uma nação? Que sentimento é esse em comum? O nacionalismo, né, gente? Então, terminamos aqui. Assistam às videoaulas para poder fazer a autocorreção aqui junto comigo, tá? Um beijo. E aí, terminaram? Fizeram a correção? Tava tudo certo? Que maravilha, hein? Que ótimo! Então, continue assistindo às videoaulas, continue fazendo seus deveres, lendo o módulo, até chegar o momento da gente se ver de novo, né? Então é isso, gente. Um beijo, fique com Deus e qualquer coisa podem me procurar. Amo vocês.